E nós voltamos agora falando de eleições. O Partido dos Trabalhadores, o PT, lançou a pré-candidatura da professora da Unemate, Edna Sampaio, ao governo do Estado. E ela é a nossa entrevistada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, pré-candidata. Boa tarde, Lúcio. Prazer estar aqui e poder compartilhar das nossas posições com o público telespectador do seu programa. O PT, o Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso, ele já se definiu por lançar uma candidatura própria ou ainda está discutindo aí a formação de alianças e pode se coligar com o PR, por exemplo, do senador Wellington Fagundes? O PT está no processo de construção da sua estratégia eleitoral, da sua tática eleitoral, e o encontro do dia 28, que é o encontro de delegados, deverá decidir de forma mais fechada, definitiva, a estratégia ou a tática que o PT vai adotar nessas eleições. O PT é um partido bastante diverso, com posições sempre muito diferentes, então as instâncias do partido são os espaços democráticos que sempre se utilizou para construir uma posição de unidade no PT, ainda quando nós temos diversidade de posições internamente. O PT, no plano nacional, ele enfrenta aí muitos problemas hoje, em função da Operação Lava Jato, da própria prisão do ex-presidente Lula, pelas denúncias de corrupção. Aqui em Mato Grosso, o partido tem sentido também o impacto de todos esses fatos? Eu acho que não somente o partido, como o conjunto dos trabalhadores tem sentido o impacto do que foi o golpe de 2016. Hoje nós temos uma contranarrativa, a narrativa hegemônica de que a Dilma teria cometido crime de responsabilidade, o que ficou agora cabalmente provado que não foi. Não foi nada disso. A Dilma é uma presidenta honesta que foi tirada por interesses que não eram os interesses republicanos, e não é por outra razão que a população mato-grossense, a população brasileira, diante da ação inclusive de diversos grupos, não apenas petistas, grupos de movimentos sociais, conseguiram disputar essa narrativa, e as pessoas compreenderam pela realidade que elas estão vivenciando hoje, que se tratou efetivamente do golpe. Hoje as pesquisas apontam que metade das pessoas acreditam e defendem que foi um golpe que aconteceu em 2016, e não é por outra razão que 34% dos eleitores de Mato Grosso têm a intenção de votar no presidente Lula, e nós acreditamos que o PT e o conjunto dos trabalhadores e da classe média compreendem hoje muito mais o que compreendiam em 2016 sobre os efeitos do golpe e a necessidade de retomar o protagonismo de um campo progressista no Brasil e no estado do Mato Grosso. Então nós acreditamos muito que o PT tem amadurecido muito nas estratégias que ele precisa ter nesse momento, e o presidente Lula, ainda preso, sequestrado pela justiça brasileira para não concorrer às eleições, tem demonstrado um vigor e um compromisso com os trabalhadores, com o povo brasileiro, que nos anima muito, e nós estamos nos colocando para esse desafio junto com o presidente Lula. Agora, a situação da ex-presidente Dilma, ela é bem diferente, não é, pré-candidata, da situação do ex-presidente Lula. O que o PT coloca é que no caso da ex-presidente Dilma foi uma questão política. Agora, no caso do ex-presidente Lula, é uma questão judicial. Ele passou por 2 tribunais, foi condenado na segunda instância, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A própria justiça mostrou que tinha provas para essa condenação. Então, é uma situação bem diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, eu diria, O que está acontecendo no Brasil não é exceção do ponto de vista da construção histórica do nosso país. Nós tivemos outros momentos em que a agenda da corrupção foi colocada publicamente como a agenda de discussão e de debate político, ou então a agenda do crime passou a substituir a agenda de discussão política. Nós tivemos o suicídio de Getúlio Vargas, que teve como um processo que levou ao suicídio uma situação parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Na América Latina inteira nós temos visto a ação
contra os governos democráticos e populares. Aqui no Brasil, o presidente Lula se encontra preso e essa prisão ela já era anunciada muito antes, inclusive, do processo ter chegado. Agora, o que se discute hoje, os próprios advogados do ex-presidente Lula, se discute se pode ficar preso depois da segunda instância ou não. O aspecto, aquilo que a justiça apontou de que ele se beneficiou com pagamento de propina, não está nem mais sendo combatido esse aspecto. Porque a justiça teria provado que ele acabou se beneficiando. A justiça não provou e existe uma discussão, não só no Brasil, mas como essa fora do roubalheira Brasil. na Petrobras não existiu? Essa roubalheira, então, essa é a questão. Tem um sociólogo muito interessante, que é o Gessé de Souza, que discute muito essa questão da corrupção e de como que nós subestimamos a corrupção, não só no Brasil, né? Nós trocamos a agenda política pela agenda da corrupção. O que está acontecendo no Brasil é que as classes trabalhadoras e as classes médias estão tomando consciência do que aconteceu nesse curto período em que o Partido dos Trabalhadores esteve no governo federal e promoveu as mudanças que as pessoas sentiram. Então, é um fenômeno você pensar como é que um presidente, um ex-presidente, que está preso há 90 dias, completando agora, consegue liderar em todas as pesquisas. Como é que um ex-presidente, mesmo preso e insistindo e desafiando a justiça a apresentar provas do seu crime, né, consegue ter a credibilidade de uma parte significativa do eleitorado? Os avanços, sem dúvida, eles ocorreram. Exato. Por exemplo, no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nos investimentos em educação, no acesso à universidade. Sim. Agora, ladrão pode ficar em política? Quem rouba? Isso agora aqui num aspecto mais conceitual. Então vamos para o conceito. Da discussão. Tem como um corrupto ficar no poder? Isso não é muito ruim para a classe trabalhadora? Vamos para os conceitos, então. O que nós definimos como crime no Brasil tem classe e tem cor de pele. Por exemplo, se você pensar que a criminalidade no Brasil, a criminalidade no Brasil em qualquer lugar não é genética, então o que é que explica, por exemplo, nas prisões, a gente ter a maioria de pessoas negras? Se você pensar que o crime e a violência, o homicídio, são coisas que não são genéticas, ninguém nasce criminoso, ninguém se constitui como tal, o que é que, todos estão em tese sujeitos a serem vítimas de homicídio, o que é que explica no Brasil que 60% das pessoas que morrem sejam negras? O que é que explica no Brasil que os escândalos de corrupção, todos que aconteceram nesse curto período, que se tornaram públicos, malas de dinheiro encontrados com milhões, né? Presidente da República envolvido em vários casos de escândalo de corrupção, né? Parlamentares ocupando cargos importantes e candidato à presidência da República, envolvidos inclusive em crimes de tráfico de drogas. O que explica que essas pessoas todas não sejam presas e o Lula esteja preso? A exemplo de Lula, todos esses aí que a senhora se referiu também teriam que pagar pelos crimes que cometeram. Sim, mas qual foi o crime que Lula cometeu e que a justiça provou? Essa é uma discussão jurídica que está... Propina, não foi? Não foi provado. Não, o processo, pelo menos foi o que o TRF4 e o juiz Sérgio Moro juristas decidiu. No Brasil inteiro, no Brasil e no mundo, discutindo essa questão. Agora, para Mato Grosso, a questão do legado dos governos petistas, ele é super importante. E é por isso que o Mato Grosso, considerado um estado conservador, coloca Lula em primeiro lugar nas pesquisas. Porque o povo sentiu a diferença da sua vida nos anos que o Partido dos Trabalhadores e a coligação progressista instituiu como políticas públicas para o Brasil como um todo. Muitas transformações foram sentidas pelo povo trabalhador, pela classe média. Então, a gente acredita, nós que defendemos candidatura própria e o protagonismo do PT no processo eleitoral, porque essas eleições, elas marcam um momento em que o povo tem muito mais consciência do seu papel no voto e que o povo tem muito mais consciência do que aconteceu nessa história recente do Brasil. Há uma elevação da consciência do povo trabalhador e das classes médias a respeito da crise que nós estamos vivendo, que é uma crise civilizacional também. Porque você contar numa disputa eleitoral com um representante da classe trabalhadora, que foi o presidente Lula, que promoveu todas as transformações que promoveu no Brasil nesses anos, e, ao mesmo tempo, tem em segundo lugar um candidato como Bolsonaro,
você vê que há uma polarização na sociedade. As pessoas não querem violência, as pessoas querem paz, elas querem condições de se desenvolverem, de criar seus filhos, de poder ter uma vida melhor. E elas sabem que a vida melhor que elas puderam ter foi durante os anos dos governos do PT. E é por isso que Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Pré-candidato, voltando aqui para Mato Grosso. Sim. Qual a avaliação que o PT faz do governo atual? Nós sofremos, eu sou servidora pública, né, concursada há 24 anos. Sou também militante do sindicato da minha categoria, que é o Sindicato dos Professores da Universidade. E todos nós, trabalhadoras e trabalhadores do Estado de Mato Grosso, sabemos qual é a visão do PSDB e do governo Pedro Táxi em relação aos servidores públicos. Nós fomos colocados, a exemplo do que aconteceu no governo Fernando Henrique, como aqueles responsáveis pela crise do Estado. Fomos criminalizados enquanto categoria profissional e o Estado foi, a exemplo do que aconteceu também... Mas o governo não garantiu os direitos dos professores? Garantiu os direitos dos professores parcialmente depois de muita luta, da maior greve que os servidores públicos já produziram na história de luta dos trabalhadores, servidores públicos no Estado de Mato Grosso. Então nós organizamos uma luta para garantir direitos que já estavam cristalizados na lei, cristalizados na Constituição e que o governo se recusava a cumprir. Então, a gente sabe... O governo atual. O governo atual. Então, a gente sabe qual é a visão que tem o PSDB sobre o serviço público, sobre os servidores públicos. Então, é uma visão de Estado mínimo, é uma visão que criminaliza os servidores públicos e é uma visão que relega ao mercado todas as funções principais que o Estado deveria assumir. E a gente sabe que o mercado tem uma função de desenvolvimento da economia, mas não pode ser responsável pela promoção de políticas de equidade, né? Então, o Estado precisa agir no sentido de garantir as condições de solidariedade entre as pessoas, as condições de políticas públicas que possam elevar as condições de vida das pessoas. Não é o mercado que vai fazer isso, né? Então, nos lugares onde a sociedade é menos injusta, as pessoas vivem uma vida melhor, mais equitativa, mais socialmente justa, o Estado tem um papel importante. Tanto na definição das políticas de educação, de saúde e de segurança, como também na garantia do controle, na regulação dos mercados. E o PT aqui, quando ele, depois que decidir, se decidir, por exemplo, numa hipótese, não ter candidatura própria, a tendência do PT é seguir com o candidato, o pré-candidato do PR, que é aliado ao MDB. Essa seria a tendência natural do PT. Não sei se há uma tendência natural do PT. A tendência natural do PT seria afirmar aquilo que Lula está nos convocando enquanto petistas, enquanto simpatizantes do partido, enquanto classe trabalhadora, que é afirmar a nossa posição contra o golpe, que não é a posição, não é contra o golpe ao Partido dos Trabalhadores, mas contra os direitos dos trabalhadores e a agenda que foi aprovada, que foi votada, que caça nossos direitos, por exemplo, a terceirização, por exemplo, a destruição da CLT e agora que está sobre nossas cabeças a reforma da Previdência. Então, não é natural que o Partido dos Trabalhadores se alie a uma pessoa como Wellington Fagundes, que é representante e patrocinador do golpe e que votou contra as agendas, a favor das agendas contra os nossos direitos. Então, agora, a política é algo extremamente dinâmico e que traz em si a contradição. O Wellington Fagundes é um golpista também, é isso? Certamente, porque participou, votou a favor da retirada, do impeachment de uma presidenta honesta, sob acusação de crime que não houve, e depois votou a favor da agenda das contrarreformas que cassou o direito dos trabalhadores. Pré-candidato, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu. E pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.